Olá, tudo bem? Hoje a gente vai discutir uma questão de biologia que fala sobre fotossíntese. Ela é da frente 1, foi enviada para o aluno da turma média. A questão fala o seguinte: a fotossíntese, importante processo realizado pelas células vegetais, pode ser resumida pelo esquema abaixo. Sobre esse processo é correto afirmar. Então a gente vai analisar o esquema para entender qual é a representação da fotossíntese aqui. Tem aqui a primeira e a segunda etapa. A primeira etapa ela envolve a recepção da luz, da água e a liberação do oxigênio. Essa primeira etapa é chamada de etapa fotoquímica ou etapa clara. Ela vai absorver a energia luminosa, vai promover a fotólise da água e a liberação de oxigênio com a formação de NAD, pH2 e de ATP. Esses dois componentes eles são carregadores de energia e de prótons e elétrons para a fase 2, que é a fase escura, ou que também pode ser chamada de fase química. Nessa fase escura, as células vão absorver gás carbônico e com a presença dessa energia, desses elétrons, desses íons trazidos da etapa 1, vão produzir a glicose e liberar água. Então, esse aqui também pode ser chamado de ciclo de Calvin-Benson. Então, a partir disso, a gente vai analisar cada uma das afirmativas. A fotossíntese é um processo catabólico, uma vez que transforma moléculas simples, como o gás carbônico, o CO2 e a água, o H2O, em uma molécula mais complexa, como a glicose, C6H12O6. A gente tem dois tipos de processos metabólicos, os catabólicos e os anabólicos. Os catabólicos, eles destroem componentes e os anabólicos constroem. Aqui, a fotossíntese ela é um processo construtor e não destrutor. Então, ela é um processo de anabolismo. Letra B. Na primeira etapa, representada no esquema fase fotoquímica, a luz, energia radiante, incide sobre a molécula de clorofila, excitando os elétrons e promovendo a fotofosforilação, onde ocorre a quebra da molécula da água, produzindo oxigênio, fotólise da água, e NADPH2. Durante esse processo, ocorre a produção de ATP, que será utilizado na fase química da fotossíntese. A letra B está explicando exatamente o que eu falei sobre o esquema. A única coisa que ele usa novo aqui é essa fotofosforilação. A fotofosforilação é esse processo que ocorre a partir da excitação promovida pela luz na membrana dos tilacoides. E aí ele vai promover ali a quebra da água e a produção do oxigênio. Então, tá certinho, a letra B está correta. Letra C. Na segunda etapa, ocorre o ciclo das pentoses, ou o ciclo de Calvin-Benson, em que a molécula de gás carbônico, CO2, é transformada em glicídio, com auxílio da enzima rubisco. Durante esse processo, não ocorre consumo de energia, uma vez que a luz encadeia o início da reação. Na verdade, acontece sim um consumo de energia. Essa energia está no formato de ATP e de NADPH. Então, para acontecer essa etapa, para acontecer o ciclo de Calvin-Benson, que também é chamado de ciclo das pentoses, o gás carbônico tem que reagir na presença de energia e dos íons que vêm da etapa 1. Então, essa afirmativa está incorreta quando ele afirma que não acontece o consumo de energia. Letra D. Os seres heterótrofos não dependem do processo de fotossíntese. Aqui a gente já vê que essa está errada, né? Os heterótrofos dependem sim da fotossíntese, uma vez que eles não conseguem produzir o próprio alimento, a própria matéria orgânica e usam essa matéria orgânica dos seres vivos fotossintéticos. Então, a gente já consegue negar essa afirmativa logo no começo, mas a gente vai ver até o final. Uma vez que parte dos glicídios produzidos é imediatamente utilizada nas mitocôndrias da célula vegetal, na respiração para fornecer energia aos processos vitais. Outra parcela é transformada em diversas substâncias orgânicas necessárias ao desenvolvimento vegetal ou armazenada na forma de amido, no caule ou raiz da planta. É exatamente por isso que os heterótrofos precisam desses seres, né? Os fotossintetizantes vão produzir essa matéria orgânica que fica armazenada no corpo deles para uso tanto da própria planta quanto dos próximos seres ali da cadeia alimentar. Letra E.
A fotossíntese configura um importante processo anabólico de liberação de energia na fase fotoquímica, uma vez que produz ATP que permite o funcionamento celular. O ATP produzido na fase fotoquímica ele não é usado na célula, ele vai ser usado para a etapa 2, para o processo de produção da glicose, e aí essa glicose vai entrar no processo de respiração celular e produzir ATP para o funcionamento da célula. Então, a produção de ATP na fase 1 não é aquela relacionada com o funcionamento celular, mas sim com o processo de fotossíntese. Por isso, a letra E está incorreta. Espero que tenha ficado claro para você. Bons estudos, até mais!